Para a gente conseguir cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes, a gente precisa primeiro entender a dimensão real do problema. E é aí que entra a epidemiologia. Ela funciona como uma lente e um mapa que transforma números e estatísticas em ações clínicas concretas. Vamos, então, mergulhar nos principais achados dessa ciência e ver como eles impactam o nosso dia a dia no consultório, no hospital, em toda parte. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa com os fundamentos da epidemiologia, passa para os números globais da saúde mental, depois entende os padrões que aparecem ao longo da vida, discute os riscos, como a autoagressão, aterriza na nossa realidade aqui no Brasil e, por fim, a gente fecha com as mensagens mais importantes para levar para a prática clínica. Então, vamos lá. Começando pelo começo. A epidemiologia é o nosso ponto de partida. É o estudo científico de como os problemas de saúde afetam as populações como um todo. A origem da palavra, vinda do grego, já entrega tudo, né? É o conhecimento sobre a população. O foco aqui não são casos isolados, mas sim entender os padrões, as distribuições, o que determina a saúde de um grupo. É basicamente a ciência que fundamenta toda a saúde pública. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos mergulhar de cabeça nos dados. Qual é, de fato, o tamanho do desafio quando a gente fala de transtornos mentais entre jovens no mundo inteiro? Olha só esse número, 13,4%. Vamos parar para pensar no que isso significa? Quer dizer que, em média, mais de 1 em cada 10 jovens no mundo inteiro convive com um transtorno mental. É um dado de saúde pública gigantesco que precisa estar na cabeça de todo profissional de saúde, de todo educador, de todo mundo. E se a gente dá um zoom nesses dados, o que a gente vê? Os transtornos de ansiedade lideram a lista. Logo em seguida vem os transtornos disruptivos do comportamento e o TDAH. Isso já dá pistas muito importantes para a gente na hora de fazer o rastreamento e o diagnóstico na prática clínica do dia a dia. Agora, uma pergunta que sempre aparece quando a gente lê sobre isso é: por que um estudo fala em 10% e outro fala em 20%? A resposta, na verdade, é um pouco mais complexa do que simplesmente dizer, é porque em cada país é diferente. Então, o ponto central é este. Uma meta-análise super importante mostrou que a grande culpada por essa variação nos números é a metodologia de cada estudo, o jeito como a amostra é escolhida, quem dá a informação, se são os pais, os professores, o próprio jovem, os critérios diagnósticos que são usados, tudo isso muda o resultado final, muito mais do que a geografia. Mas, claro, os números contam só uma parte da história. Para quem está na clínica, é absolutamente essencial entender como esses transtornos aparecem e como eles evoluem ao longo do tempo, ao longo da vida. Um ponto que é vital para a prática clínica é que diferentes transtornos têm janelas de início bem características. A gente vê transtornos do neurodesenvolvimento aparecendo bem cedinho, os disruptivos mais na idade escolar, e aí na adolescência é que explodem os transtornos de humor e ansiedade. Conhecer esse padrão ajuda a direcionar o nosso olhar clínico em cada fase do desenvolvimento. E aqui vai outro conceito fundamental. Comorbidade é a regra, não a exceção. É muito raro a gente encontrar um quadro psiquiátrico puro em jovens. Quase metade, e alguns estudos mostram que até mais de 2/3 dos jovens com diagnóstico têm pelo menos mais um. E isso, claro, muda tudo no plano terapêutico e no prognóstico. E esses transtornos não somem. Eles persistem, geralmente de duas maneiras. A primeira é a continuidade homotípica, onde o quadro se mantém parecido ao longo do tempo. A segunda é a heterotípica, em que um transtorno meio que se transforma em outro. Por exemplo, um transtorno de conduta na infância pode evoluir para um quadro de depressão ou ansiedade na vida adulta. Entender isso é crucial para o manejo a longo prazo. O fato desses transtornos persistirem ao longo do tempo leva a gente para uma questão muito crítica. Quais são as consequências clínicas mais graves e os riscos que vêm junto com eles? Esse número aqui é realmente alarmante. Quase 17% dos adolescentes em estudos na comunidade relatam algum tipo de autoagressão. É um fenômeno que geralmente começa e tem seu pico bem na adolescência, o que exige atenção máxima de quem trabalha com essa população. É fundamental a gente entender a função por trás desse comportamento. A principal razão que eles relatam é a busca por alívio de uma dor emocional que se tornou insuportável. Não é um ato de chamar atenção no sentido pejorativo, mas sim uma tentativa desesperada de regular emoções ou de comunicar um sofrimento que não consegue ser dito em palavras. E a autoagressão é um dos maiores fatores de risco para o seu desfecho mais trágico. O suicídio entre jovens é uma crise de saúde pública global.
Esse dado nos obriga, como profissionais, a levar a sério qualquer sinal de sofrimento psíquico. Depois de olhar para esse cenário global, vamos trazer a discussão para a nossa casa. Como é que esses dados se parecem aqui na realidade do Brasil? Esse número aqui revela o que a gente chama de uma imensa lacuna de tratamento. No Brasil, cerca de 80% dos jovens que precisam de cuidado em saúde mental simplesmente não recebem esse cuidado. Apenas 1 em cada 5 consegue acessar algum tipo de serviço. É uma maioria completamente desassistida. E uma das grandes razões para essa lacuna é a falta de especialistas. O Brasil tem mais ou menos 1/3 do número de psiquiatras da infância e adolescência que a OMS recomenda. Essa falta de profissionais sobrecarrega a atenção primária e torna muito difícil o acesso ao cuidado especializado. Ok, então vamos amarrar tudo isso. O que todos esses dados epidemiológicos significam para quem está lá na ponta, no ambulatório, no hospital, no CAPS ou na residência médica? Se tem algo para a gente guardar de toda essa análise, são estes 4 pontos. Primeiro, não subestime as queixas. Transtornos são comuns e tendem a ser crônicos. Segundo, pense sempre em comorbidades. Terceiro, tenha consciência da enorme barreira de acesso que existe. E quarto, nosso papel vai muito além de só tratar a doença. A gente precisa promover saúde mental e prevenir o adoecimento. E essa citação resume perfeitamente o chamado à ação. Acolher, cuidar, tratar e fazer tudo isso de forma articulada, envolvendo diferentes setores e sempre com base nas melhores evidências. É uma tarefa que não é só do sistema de saúde, é da sociedade como um todo. E para fechar, fica essa reflexão. Para cada um de nós, na posição em que estamos, seja na gestão, na assistência, na formação de novos profissionais, a pergunta que fica é: o que eu posso fazer hoje, no meu trabalho, para ajudar a diminuir essa distância enorme entre quem precisa de ajuda e quem de fato consegue recebê-la?